No vídeo de hoje, eu, Arthur Marim, vou entrevistar o maestro João Carlos Martins, torcedor da Portuguesa e embaixador do Centenário da Lusa. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Na exposição pelos seus 80 anos, tem uma ala dedicada à Portuguesa. Qual a importância da Lusa na sua vida? Bem, a importância da Lusa na minha vida começou certamente antes da importância da Lusa na sua vida. Porque na minha vida começou aos 5 anos de idade. Em que idade começou na sua? A minha foi em 2006. Então eu tinha 5 anos. E com 5 anos de idade, em 1945, um garoto podia andar na rua, não tinha perigo de assalto, nada disso. Eu com 5, 6 anos, eu morava na esquina do Ibirapuera. E a Portuguesa treinava no Ibirapuera. Ela treinava no Parque Ibirapuera. E eu morava na esquina, eu andava uns 500 metros dentro do parque e assistia os jogos da Portuguesa, os treinos da Portuguesa. E quando eu comecei a assistir os treinos, eu falei, vai ser o time da minha vida. E foi o time da minha vida para o resto da vida. Então, essa paixão já tem 76 anos. O senhor já recebeu muitas homenagens na Lusa. Claro que todas são importantes, mas tem alguma que se destaca ou alguma que tem um significado maior? Bem, uma das homenagens que vão ficar guardadas na minha vida para sempre foi o dia que os jogadores, porque eu ia fazer palestra para os jogadores da Portuguesa quando ela estava arriscada a cair da Série A. Eu estava dando um concerto em Nova York e os jogadores entraram com uma faixa no campo. Obrigado, maestro. Sua história é a nossa inspiração para ficar na Série A. Está aqui a placa. Então eu fiquei emocionado em Nova York. Aí no dia seguinte eu tomei o avião para o Brasil e soube que teve aquela, que eu nem quero falar quais são os motivos, porque tem que ter provas para acusar alguém, mas evidentemente que a Portuguesa caiu da Série A para a Série B por motivos que não tem nada a ver com futebol. Qual jogador foi o seu principal ídolo na Portuguesa e por quê? Eu diria que 4 jogadores marcaram a minha vida. O Julinho Botelho, Djalma Santos, Enéas e Denner. Esses 4 jogadores são os jogadores que mais marcaram a minha vida. Julinho, que depois ficou em Florença, na Fiorentina, e foi ele o responsável pelo título que a Fiorentina ganhou naquele ano. Djalma Santos, que só com um jogo na Copa de 58 foi considerado o melhor lateral do mundo. Enéas, por ter sido um jogador que, se tivesse tido talvez uma orientação mais psicológica, poderia realmente ser uma espécie de substituto do Pelé. Aliás, esqueci um que quase está neste... eu diria que também o Ivair também, que foi o príncipe na época, que fazia jogadas fantásticas, principalmente uma dupla diária que tinha Ivair com Leivinha. E finalmente o nosso Denner, que como Enéas, que se tivesse sido melhor orientado, também tinha tudo para ser o substituto do Pelé. O senhor acompanhou quando jovem um dos melhores times da história da Portuguesa, e o que você falaria para um garoto hoje que quer acompanhar o time,
mas sendo que está numa Série D do Brasileiro e numa A2 do Paulista? Por exemplo, um time que teve, que era Muca, Nene e Noronha, Djalma Santos, Brandãozinho e Ceci, Julinho, Renato, Nininho, Ping e Simão, você pode colocar esse time talvez como um dos 10 maiores times da história do Brasil, do futebol brasileiro. Entre os 10, se não for entre os 10, entre os 20, mas sem dúvida alguma está entre os melhores times da história do futebol brasileiro. Então, quando você vê que você torce para um time que teve um time que ficou entre os melhores times da história do futebol brasileiro, e você vê a Portuguesa hoje na Série D, você tem que ter um sentimento dentro da sua alma, do seu coração, que eu falei uma vez. Quando você torce para a Lusa, eu torço para a Lusa. Eu me lembro que um dia eu chorei já por causa de um jogo da Lusa, quando ela perdeu para o Grêmio em 1996. Eu estava nos Estados Unidos, ouvi a transmissão por telefone com um rádio aqui em São Paulo ligado alto. Quando você torce para a Lusa, eu falei, se um dia ela ficar na várzea, disputar o jogo aquela disputa do jogo do Galo, aquele que tinha domingo de manhã, e eu passar numa marginal e ver que ela está jogando, eu vou lá no Alambrado torcer para a Portuguesa. Então, a torcer para a Portuguesa, aqueles que torcem realmente para a Portuguesa vão até o final da sua vida acompanhando o time. O que faria se você fosse presidente da Lusa para voltar a ser protagonista? Para a Lusa voltar a ser protagonista, depende primeiro de muita reza, não reza brava, de muita reza, precisa de algo divino, um milagre, mas ao mesmo tempo a palavra competência aqui. E competência, nós tivemos alguns presidentes, um dos maiores presidentes do futebol brasileiro, que foi Oswaldo Teixeira Duarte. Depois tivemos presidentes incompetentes, presidentes que usavam a Portuguesa e não davam a vida pela Portuguesa. Então, eu posso dizer para você que depende de um milagre e, ao mesmo tempo, de uma direção, precisa de um grande patrocinador que, no fundo, a colônia luso-brasileira não tem a união que deveria ter, como tem a colônia italiana no Brasil e a colônia libanesa e inclusive a colônia dos israelitas. Então você nota que a colônia portuguesa está atrás dessas três. Então, se tivesse esta mesma força como integração entre portugueses e brasileiros, todos aqueles portugueses que fizeram a vida no Brasil, fizeram fortunas no Brasil, se tivesse uma união maior, a palavra infelizmente, sem dinheiro não se recupera um time. Então é necessário uma participação onde realmente a palavra financeira tem que fazer parte ao lado da palavra competência. O senhor é pianista e maestro. Gosta mais do piano ou da regência? E consegue fazer uma relação entre regente e técnico de futebol? Entre um técnico, a regência, realmente um técnico de futebol, na regência eu posso responder, o som de uma orquestra é o som do maestro. Os músicos sendo bons
A interpretação vai ser aquela que o maestro quer. Então, o som de uma orquestra, quando o maestro tem a sua própria orquestra, é o som do maestro. Num time de futebol, eu não tenho a competência para analisar se 100% do resultado do time de futebol depende única e exclusivamente do técnico. Eu sei que um técnico bom, ele vai saber se um lateral esquerdo está mais um pouco cansado, se o volante está, se o meio de campo está perdendo para o meio de campo adversário, se a segunda bola nunca está no pé do time dele. Eu sei que ele tem que ter todas essas influências. Ao mesmo tempo, eu vejo grandes técnicos, como por exemplo o técnico inglês agora, que colocou 2 jogadores para chutarem pênalti entrando no jogo 1 minuto antes de acabar o jogo. Um jogador para entrar 1 minuto antes de acabar um jogo para cobrar um pênalti, ele não está psicologicamente preparado para cobrar um pênalti. Então, um técnico, eu vejo mais ele também depender do talento de um grande craque no seu time, fica mais fácil para ele. Agora, um técnico pode prejudicar um time profundamente. Então, eu vejo mais um técnico como uma pessoa que pode organizar, pode ver aonde estão os defeitos, ver aonde estão as qualidades, mas um técnico pode também prejudicar profundamente o seu time. Da mesma forma que um maestro que não tem inspiração pode prejudicar uma orquestra. Mas o maestro, eu acho que tem uma influência maior na orquestra do que um técnico no time. Qual a sua camisa mais antiga da Portuguesa e qual a sua história? Eu tenho, por acaso, é aquela de algodão, exatamente só com o símbolo da Portuguesa, que eu me lembre, só com o símbolo da Portuguesa e mais nada. Vermelha, com o símbolo, a gola verde. Então é a camisa que eu considero uma das camisas mais lindas do futebol brasileiro. Quando se inventa muitas camisas, tudo, de repente você nem reconhece o seu time. Você fala, pô, qual que é o meu time? É o de branco? Então a camisa da Portuguesa que mais... Só que naquela época não era obrigado a meia ser diferente. Podia jogar 2 times com meia branca naquela época, nos anos 50. Hoje não, então é obrigatório a mudança de camisa. A camisa que eu mais me apaixonei foi a camisa original. Vivemos em um país onde pouco é incentivado a ouvir música clássica. Como o senhor pode explicar o sucesso que você faz em todas as camadas sociais e em todas as idades? Você tem que ter uma missão na vida. Você, por exemplo, quando eu toco piano ou quando eu estou regendo, eu procuro atingir um coração desde uma criança até um mais idoso. Então eu dou um exemplo para você. Eu fiz um concerto na Sala São Paulo só para crianças de 6 a 10 anos de idade. E toquei umas músicas muito sentimentais no final, regi e toquei. E no final eu perguntei para as crianças, levante a mão, quem aí chorou teve vontade de chorar? Mais de 60% das crianças levantaram as mãos. Então a missão é atingir o coração das pessoas, independente da idade, independente da classe social, de tudo. O senhor tem algum projeto social ou apoia algum? Se sim, você pode explicar para a gente um pouco? Eu acho que a melhor frase que eu ouvi na vida sobre qualquer cidadão em qualquer país foi dita pelo presidente americano em 1960, John Kennedy, quando ele falou: não pergunte o que o país possa fazer para você, pergunte o que você pode fazer para o país. Então, no momento que eu tenho hoje, eu já trouxe mais de 15 mil jovens e crianças para o universo da música clássica. Eu estou fazendo, no meu
universo, que é um universo pequeno, mas estou fazendo o meu papel. Se em cada setor, cada cidadão fizer o seu papel pelo país, uma nação pode crescer muito mais do que a gente pensa. E aí quando você vê o amor à pátria de alguns países, você percebe que aquilo acaba estimulando o crescimento do país. Então eu tenho um projeto social muito forte e esse projeto eu acho que é uma das razões de ter feito eu continuar na música. O senhor já recebeu até mesmo um elogio de Salvador Dalí como o melhor intérprete de Bach na história. Qual é a sensação de receber um elogio de um gênio desses? Já falaram isso, mas eu sou mais modesto. Não sou o maior intérprete de Bach na história, mas se você perguntar no século XX e perguntar se eu estou nos top 5 do CQC, eu te respondo, estou nos top 5. Tenho certeza disso. O senhor poderia contar um pouquinho para a gente da sua exposição na Fiesp? Aproveito a oportunidade para convidar todos os torcedores da Luz, e você também, Arthur, para a exposição João Carlos Martins, 80 anos de música, no Centro Cultural Fiesp, que vai até o final de setembro, porque essa exposição de 1.000 metros quadrados tem um setor que é realmente um setor que me emociona muito, porque é um setor em homenagem à Portuguesa, Associação Portuguesa de Desportos. E tem fotos minhas, inclusive, com o Roberto Leal, e tem algumas fotos maravilhosas no setor onde mostra o amor que eu tenho pela Portuguesa de Desportos.